O João Pedro Stedley, um dos líderes e fundadores do MST, deu uma entrevista onde disse que que o que a CPI do MST fez com ele foi uma tortura psicológica, mas ainda assim ele quer salvar o Ricardo Salles. Então, eu sempre acredito que as pessoas, mesmo sendo de extrema direita, algum momento podem se dar conta dos erros que cometeram e possam mudar de lado. Ok, vamos lá. Então, o Stedley, né, falei, um dos líderes do MST, ele deu uma entrevista pro Juca Kfouri, lá no TVT, né? E onde eles falaram principalmente sobre a participação dele na CPI do MST. Essa CPI, que a participação dele lá foi uma coisa, assim, legendária, né? Ele distribuiu lapadas, assim, mostrou que ele é da escola Flávio Dino de humilhar a oposição, né? E daí ele falando sobre essa participação, uma das coisas que ele falou é que, olha, CPI do o objetivo da CPI do MST sempre foi criminalizar, a ponto de que, segundo o Stedley, nem os ruralistas sérios teriam querido participar dessa CPI. Mas aí, então, se sempre foi criminalizar, então qual que seria o que eles estavam querendo fazer com ele ali, né? E daí que ele vai vir com essa história da tortura. Juca e os que nos acompanhem, que nem sequer os deputados da Frente Parlamentar Ruralista, que são, pelo menos, mais atentos aos problemas agrários, eles não se candidataram e não participaram dessa comissão, porque eles se deram conta de que aquilo era um fantoche. E então lá eu tive que responder, na verdade, a deputados que não conheciam nada da realidade agrária, a não ser a bancada governista, mas os que ficavam me provocando eram, na maioria, policiais militares sem nenhuma vivência, alguns que a gente sabe com ficha de milicianos, né? Então eles estavam lá para torturar, psicologicamente pelo menos, e não para entender a realidade do Brasil. Então, eram principalmente policiais, milicianos que estavam lá para torturar. Essa foi a leitura que o Stedley fez da participação dele lá na CPI. Mas na CPI ele foi mais polido, ou não, Sofia? Tô perguntando, na real, porque ali, na conversa com a TVT, que, pô, é da esquerdalha também, tá tudo em casa e tal, a conversa é outra, né? Lá é mais político, ou não? Ou ele era brabo lá também? Não era, não, né? Não, ele era. Eu fiquei com a impressão, Álvaro, vendo que É. ele foi mais debochado Mais na debochado do CPI. que, pá, ofensivo, assim, né? Eu Frontal e tal. não percebi ele ofensivo dessa Uhum. forma que ele foi ali, de chamar de miliciano, dizer que não entendia nada. Ele parecia, para mim, mais debochado. Para mim, o grande ponto que ficou, assim, tipo, que demonstra a Ai, eu postura acho que eu dele. sei o que você vai mostrar. Não, Tomara que eu seja. não É. trouxe, eu Não não trouxe? Ah. trouxe. Mas Então, é aquele da China, né? Que pergunta para ele, ah, mas e na isso, China tem isso. MST? E ele fala, não, porque lá eles já fizeram reforma agrária. Então, assim, era mais a postura, como eu falei, escola Flávio Dino, sabe? Era de deboche. Aqui, a postura dele, com certeza, foi outra. Eu acho que essa sua leitura está bem correta. Aqui na Uhum. TVT, ele já foi bem mais incisivo, né? Bem mais agressivo É porque na forma de eu falar. percebo no Stedley, sabe, amiga, uma figura assim que modula o discurso conforme o ambiente de maneira muito visível, assim. Ele não parece ter vergonha de estar fazendo isso. Então, na rua é uma coisa, no salão do palácio é outra, e eu não estou apontando isso como uma crítica, né? Porque se a principal liderança do MST vai na Câmara e se mostra da maneira como a direita maluca espera que ela se mostre, entendeu? Frontal, direta, agressiva, isso seria um erro do ponto de vista da construção da imagem do movimento. Ou não seria um erro? Eu tô aqui avaliando que sim, mas também colocando a dúvida aí para a audiência, sabe, Sofia? Não, acho que faz sentido. Acho que faz sentido, sim.
Agora, eu achei muito interessante, Álvaro, essa conversa aí do Juca com o Stedley, o sentido que ela toma depois disso, que daí eles vão falar sobre o Salles. E daí o Stedley conta que ele falou em privado com o Salles. E conta Hum. pra gente o que ele andou falando. Salles, pra quem Ah, tem isso? tem, Oba, tem. cadê? Só para dar o contexto, É, Salles, para quem não sabe, eu estou falando do Ricardo Salles, deputado federal que foi ministro isso. do Bolsonaro, do Meio Ambiente, que é o relator da CPI do MST. Agora vamos ver o que eles falaram lá em privado. Cadê? Claro, eu disse a ele: Ô Salles, você é jovem, é inteligente, você precisa se afastar do bolsonarismo, você tem uma carreira longa aí pela frente. Pense bem, reflita. Esse não é o teu caminho se você quiser ajudar o povo brasileiro. Não há espaço na sociedade brasileira para as ideias da extrema-direita. Fuja desse campo se você quiser ter futuro. Bom, ele me ouviu atento. Mãozinha no queixo de E eu, Juca. Ó. como você já me descreveu na introdução, tive uma formação ideológica lá na juventude, influenciado pela teologia da libertação, e me considero cristão ainda. Nós temos essa compreensão que todo ser humano pode mudar e todo ser humano pode se salvar. Então, eu sempre acredito que as pessoas, mesmo sendo de extrema direita, algum momento podem se dar conta dos erros que cometeram e possam mudar de lado. Meu Deus. Então ele encontrou Ricardo Salles e ao invés. Ó, eu sempre digo que o convite para o debate é superestimado. Ao que me parece, Stedley também sabe disso, porque ele não vai lá, vou debater com o Salles. Não, chega lá e dá para o Salles o que o Salles precisa ali naquela altura da vida dele, que é um bom conselho. Você viu isso? O Stedley é um paizão. Entendeu? Salles, você tá botando fogo em tudo porque tá desinformado. Esses crimes ambientais que você comete porque você não sabe bem o que você tá fazendo. Vamos conversar. Eu te ponho no caminho certo. É uma arrogância camuflada de um jeito, rapaz. Sensacional. É. Não, é um elogio, tá? É um elogio. Mas as coisas são o que são, amiga Sofia. É arrogância. E é Sim, sim. deliciosa. Não, E é não, deliciosa. e o que ele. Você é jovem, ainda tem tanto pela frente. É. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha lá o Alex Ramos. Isso aqui é importante. Sofia, Stedley é um oráculo. Falou de oráculo aqui, ó, de jogar búzios, de tirar o horóscopo. Sofia não vai gostar no espaço dela. Então eu vou tomar cuidado aqui para não ofender minha amiga. Mas ele acerta nas análises. E eu não estou falando de futurologia nem de chute. Lembra do 7 de setembro mais medonho lá do bolsonarismo? Lembra? A gente achava que o 8 de janeiro seria um 7 de setembro. Lembra? Em 2022. Perdão, em 21. E Stedley diz, fiquem tranquilos, Bolsonaro vai fazer o que tem que fazer, vai ser um saco, podem ir para a rua, porque a esquerda também tem esses movimentos na data e tal, né? E depois disso o Bolsonaro vai perder força gradualmente. O que ele vai tentar é lá na frente, não é agora, não. É verdade. Eu acho que até foi para a TVT. E é a análise mais precisa, assim, sabe? É a leitura da política sobre a rua, ele sabe muito bem, porque é um movimento social, sabe, Sofia? E são coisas diferentes, Sofia. A política no palácio e a política na rua. E o Stedley conhece as duas. É dos poucos que conhece as duas. Porque a política brasileira, infelizmente, é muito dissociada da rua, sabe? E poucas lideranças conhecem a rua de fato, na esquerda e na direita, né? E o Stedley sabe disso. Desculpa, me empolguei. Falei muito. Não, e eu não acho que tenha nada de sobrenatural, aí que você falou de oráculo, de búzios. Isso aí é É a leitura da leitura de situação. conjuntura. Isso aí, para mim, eu diria que é uma boa formação do materialismo histórico dialético. Pronto, falei.